enorme. Agradeço o convite. Meu nome é Bruno Pereira, eu sou diretor do capítulo São Paulo da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, capítulo São Paulo, e coordenador do Centro de Trauma do Hospital Madre Teodoro, em Campinas. E a gente veio aqui para falar sobre o Maio Amarelo, o que é o Maio Amarelo e o que é prevenção de trauma. A gente está num mês onde se fala de prevenção, e prevenção é o mais importante, é o que evita sequela, sem dúvida, e é o que evita que certamente um conhecido seu, um parente seu, sofra algum trauma e que esse trauma seja uma catástrofe familiar, uma catástrofe entre amigos e etc. Mas antes da gente falar sobre o Maio Amarelo especificamente, eu preciso falar para vocês sobre escolha. É a escolha que gera ou que motiva o seu destino. É baseado em escolha, que escolha é o ato de decidir por algo, é baseado nessa escolha que você acaba tomando decisões certas, corretas ou erradas. E é baseado em escolhas também que nós, no trânsito, tomamos decisões. E são essas decisões importantes que nós precisamos tomar e ter sempre em mente. São decisões essas que mudam o seu destino. E para qualquer coisa que você precise fazer na sua vida, em objetivo de crescer, ir à frente, planejar, qualquer uma dessas são escolhas, baseadas em decisões certas ou erradas, e nem sempre a decisão certa é a melhor, mas no trânsito, certamente, essa é a melhor, se você toma uma decisão correta. Infelizmente, a Gabriele e o Márcio, eles tiveram um encontro casual. Eles não escolheram se encontrar no trânsito. Eles simplesmente se encontraram por causa de um evento traumático. Um acidente. A Gabriele, 17 anos, como garupa de uma motocicleta, enquanto que o Márcio, motorista de um veículo, e ele tinha o hábito de teclar e dirigir. Quem de nós nunca teclou ou dirigiu? É hora da gente tomar decisões, decidir por escolhas corretas. E talvez esse seja o maior momento de decidirmos que prevenção, não teclar e dirigir, não beber e dirigir, não exceder a velocidade, sejam escolhas corretas, porque uma decisão errada pode acontecer uma catástrofe, como aconteceu com a Gabriele. Eu me recordo claramente da Gabriele entrando na sala de emergência. A Gabriele, uma menina linda, hipotensa, taquicárdica, sudoreica, claramente desesperada. A Gabriele, ela estava grave porque o trauma que ela sofreu foi, de fato, um trauma muito grave. Ela tinha uma amputação da perna, ela tinha um trauma pélvico, ela tinha um trauma abdominal, ela tinha uma hemorragia e ela precisava corrigir essa hemorragia imediatamente dentro do centro cirúrgico. Era impossível qualquer atitude que a gente tivesse, ou quisesse, ou desejasse fazer dentro da sala de emergência, corrigir um sangramento que ocorria dentro do abdômen. Ela precisava ser conduzida ao centro cirúrgico, não só para conter o sangramento, mas também para a amputação desse membro. Por causa de uma escolha errada, não da Gabriele. Essa paciente ela foi submetida a um procedimento de amputação da perna aos 17 anos. Isso, obviamente, mexe muito, não só com a família, mas também com a equipe médica. E o estado de gravidade dessa doente comoveu a todos, certamente. Essa paciente foi conduzida à UTI. Essa paciente ela, foi se recuperando. E ela não fez parte de uma estatística de trânsito que hoje gira em torno de 210 mil pessoas que morrem no trânsito só no nosso país. Graças a Deus, a Gabriele sobreviveu. A Gabriele, apesar de ser um trauma grave, ela sobreviveu a esse acidente, baseado em uma escolha diferente. Ela agora estava sequelada de um acidente grave, mas não só a Gabriele, o Márcio também. O Márcio foi tão comovido com aquele erro e aquele sentimento de culpa, que ele visitava a Gabriele todos os dias na unidade de terapia intensiva. Acompanhava, chorava e se sentia culpado. O estado de saúde mental do Márcio também se alterou. Ele também foi lesado, não só a Gabriele. Talvez, para que isso não tivesse acontecido, o Márcio pudesse ter mais consciência de prevenção, consciência nas escolhas e qual caminho deve seguir. Toda escolha
ela traz uma consequência, seja ela boa ou ruim. Foi por causa dessa decisão, uma decisão inadequada, e por causa de teclar ao dirigir, e por causa de uma distração, que hoje a Gabriele ela se encontra em uma cadeira de rodas. Porque o trauma pélvico dela foi um trauma severo, e hoje, em reabilitação, ela tenta se locomover novamente. Aos 17 anos, ela continua viva, mas ela não é capaz de locomover sozinha. Nós precisamos entender que, no trânsito, as atitudes geram consequências, e essas consequências podem ser consequências graves, ao ponto de tirar a vida de alguém. E o que parece tão ingênuo como simplesmente mandar uma mensagem ao telefone, podem também gerar consequências gravíssimas. A campanha do Maio Amarelo desse ano demonstra que nós, cidadãos, somos o trânsito. Nós pertencemos a ele. E ele não muda se não for uma atitude única de cada um de nós. Nós precisamos sair de casa entendendo que podemos mudar o trânsito e podemos mudar a violência do trânsito na qual frequentamos diariamente. Se assim o fizermos, certamente teremos um trânsito melhor. Se assim o fizermos, certamente diminuiremos o número de 210 mil vítimas fatais só no nosso país. No nosso trânsito, morrem mais pacientes do que na guerra do Vietnã, por exemplo, por período. Por isso eu convido vocês a assistirem esse vídeo. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige. Escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro. Escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito. Colocar a sua vida e a dos outros em risco. Machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Convido vocês para que passem a mensagem, reflitam sobre decisões, sobre escolhas, e que façam do nosso trânsito um trânsito melhor. Acidentes de trânsito não são acidentes. Vamos pensar um pouco melhor nisso. Agradeço o convite. Uma boa noite para vocês.